Boa noite, meu nome é Elo Ramalho, sou mentora de atenção plena e ensino você a saber lidar com suas emoções para ser feliz. E agora começando mais um Meditando com Elo. Bem-vinda, Rayane! Justamente bem-vinda, Maria Antônia, começando hoje o Meditando com Elo, que a Maria Antônia solicitou quando perguntou sobre como podemos resolver o medo de morrer. E muito interessante, hoje trouxe, uma investigação sobre as 8 maiores religiões e filosofias espiritualistas do planeta Terra. Muito interessante. Até vou ter que ler algumas coisas porque é muita informação, mas vamos lá. Elaine Maior, how are you doing, my friend? Elaine, que morou muitos anos, uma canadense queridíssima, minha primeira professora de yoga, viveu muitos anos em São Paulo e entende perfeitamente o português e ainda fala bastante, né? Mas já falei para Elaine tem muito conhecimento sobre o budismo, justamente por ser professora de yoga há muitos anos até hoje. E falei para ela que se quiser fazer algum comentário, por favor, e pode comentar em inglês, algumas entendem e eu traduzo para o pessoal. Vamos ver nossos 5 minutinhos de praxe. Aqui em Bauru seguimos com um calor dos fornos e vamos ver como é que vocês estão por aí espalhados pelo Brasil. Elaine está muito pertinho de Montreal, no norte dos Estados Unidos. Já está entrando no outono, deve estar fresquinho. E para nós aqui um calorão no Brasil. Vamos ver. 2 minutinhos mais para que o pessoal entre e comecemos a falar sobre o medo de morrer. Medos em geral sempre tem no fundo um medo do novo, um medo de, vamos ver o que a Rayane escreveu, Minas Gerais presente aqui, é isso aí. Minas Gerais, temos Minas Gerais, Bauru e estamos com o norte dos Estados Unidos, olha só, vamos ver quem mais entra, pois é, e aí Minas como tá, Rayane, muito quente? Vamos ver de onde mais entram as pessoas. Mas o que eu ia começar a falar que os medos em geral encerram também, além de crenças, dos treinamentos mentais que recebemos desde criança. Minha cidade é muito quente, então tapar para Bauru, Rayane. Estamos aqui derretendo, Maria Antônia, eu, e vamos ver se as outras meditadoras acordam. É sempre bom relembrar que todos recebemos treinamento mental desde que nascemos. Agora tá uma onda de falar mind training e mindfulness. Bom, mindfulness sim, nem todos desenvolvemos ao longo da nossa vida, que seria uma atenção plena, consciente, ativa, de dar atenção a algo e realmente sentir e compreender as coisas tais como são e aceitá-las. Mas mind training, treinamento mental, esse recebemos desde que nascemos.
recebemos de nossos pais, de nossa família, família menor, pai, mãe e filhos, família periférica, avós, tios, primos. Às vezes nos ensinam coisas diferentes de nossos pais, melhores ou piores. Recebemos, a Helene mandou, namastê, Helene. Recebemos, como é que fala, treinamento mental da nossa cidade, onde vivemos, do país onde vivemos, da religião ou filosofia espiritualista que a nossa família segue. E esses treinamentos todos que recebemos nos causam imagens mentais, crenças e regras as quais seguimos. Algumas vezes nem sabemos porquê. Umas nos fazem viver bem, outras não nos deixam tão felizes. Vamos ver a Marisa Profeta. Bem-vinda! De que cidade você chega até nós, Marisa? Aonde você está? Com muito calor, com frio, mais ou menos? Em que cidade? Em que estado? Aqui já temos estado de Nova York nos Estados Unidos, Minas Gerais e o interior de São Paulo. E da onde vem a Marisa? E, bom, retomando, então, muito do que guardamos de treinamento mental, algumas vezes nos fazem viver bem, vidas prósperas, vidas em que nos deixam treinamentos que recebemos da família, da cidade, do país onde vivemos, da nossa comunidade, da religião ou filosofia espiritualista que seguimos, ou que a nossa família segue. Alguns treinamentos nos propiciam que sejamos pessoas seguras, felizes e que busquemos alcançar nossos sonhos, nossos ideais. Outros que podem nos travar, outros que podem trazer infelicidade, e o importante é que sempre podemos nos conhecer objetivamente, principalmente através desse retreinamento mental que a psicologia budista oferece hoje em dia, através das meditações reflexivas e unipontuais, da gente fazer uma avaliação de tudo que temos, somos, pensamos, sentimos e verificarmos se isso nos faz ser feliz ou não, para transformar e poder viver uma vida feliz. A Hermínia, bem-vinda, outra meditadora daqui de Bauru, também fervendo, interior de São Paulo. Muito interessante que, investigando sobre as religiões e as filosofias espiritualistas e como elas encaram, cada uma delas, como encara a questão da morte, para a gente poder entender por que criamos o medo de morrer, porque alguns têm, outros não, e se entende muito bem através desse estudo das religiões e das filosofias espiritualistas que permeiam aqui a nossa terra e as nossas comunidades. E muito interessante que algumas delas eu investiguei pelo Google e investiguei em outros sites. Muitas delas descrevem como fazem, mas não descrevem o propósito. E é muito interessante que em todos os sites o propósito da filosofia budista, que é encarada por alguns como uma religião não teísta, porque não tem um Deus,
Siddhartha Gautama, que iniciou a religião, que iniciou todo esse caminho de transformação com a filosofia budista no norte do que hoje é Índia. E quando ele nasceu, era um príncipe, ele era o reino de Kapilavastu, no norte da Índia, e desde sempre esse caminho, esse método de desenvolvimento humano sempre foi, e veja bem, eu vou até ler o que eu li em todos os sites, a proposta budista: buscar a realização plena da natureza humana. Em todos os sites explica que o budismo busca a realização plena da natureza humana. E quando você se realiza plenamente, o que é o primeiro que vem? Alegria, paz, e mais que nada, mais que alegria, me realizei, não. Paz e felicidade. O budismo busca que o ser humano, respeitando a si mesmo, a tudo e a todos os seres vivos, se realize plenamente e encontre a felicidade. E muito bonito porque das outras religiões não ficou claro o objetivo delas. Se fala muito no que elas acreditam, é interessante, convido vocês a investigarem. E, bom, eu gostaria então de começar a ler o que eu resumi sobre as 8 maiores religiões, mais, digamos, que tem mais seguidores, porque seitas, doutrinas, filosofias espiritualistas têm centenas pelo mundo inteiro, e é o que todos os sites colocam. Mas as 8 que congregam maior número de seguidores são as que eu vou ler, sendo que 2 delas é muito interessante. Dentro delas tem muitas correntes e por isso mesmo talvez elas principalmente não explicam bem o objetivo das próprias. Mas vamos lá, vou começar pela 8ª maior filosofia de vida, que é o Espiritismo. O Espiritismo não é considerado uma religião, porque também, ao igual que o budismo, não é um Deus, não tem um Deus, perdão. E o Espiritismo no mundo inteiro tem 13 milhões de adeptos ao redor do mundo. E a maior população e concentração de espíritas está justamente aqui no Brasil, embora tenha começado com Allan Kardec na França. Muito interessante. E o que ele coloca a respeito da morte é que é uma passagem e acredita na reencarnação. A morte é uma passagem para o plano espiritual e acredita que o espírito, a energia, a essência nossa, quem somos, reencarna em outras pessoas, mais que nada. E a forma como ele percebe é como que se o espírito, praticamente tal qual como viveu aqui na Terra, vai para o plano espiritual despegando do corpo quando se morre e depois ele pode voltar a encarnar
tal e qual, inclusive com memória muito clara dessa vida passada. Não explica muito bem o objetivo do espiritismo, mas deixa claro que também é para evolução da alma. Uma coisa muito interessante, quem entrou agora, Maria Cristina Versace, bem-vinda, outra grande meditadora, tendo aí muitos depoimentos, perfeito. Logo quero chamar a Maria Cristina. Na aula passada eu até estava dizendo para ela, vamos gravar seu depoimento de transformação, Maria Cristina, tá muito bonito esse último que você deu. E vai ser um prazer que a gente possa divulgar para que mais pessoas vejam o que é desenvolver esse trabalho de mind training, de treinamento mental, com poucos minutos de meditação diária para ir ativando nossa atenção plena, para saber cada dia mais lidar melhor com nossas emoções para ser feliz. Justamente o objetivo da filosofia budista, que é de que as pessoas desenvolvam a plenitude de sua humanidade. Muito interessante, todo o seu potencial humano em total desenvolvimento, sendo feliz, podendo continuar desenvolvendo ainda mais. Uma coisa interessante é que em todas essas 8 religiões e filosofias espiritualistas, todas elas entendem que nós não somos nosso corpo. Nós somos nossa alma, nossa energia, nossa mente. Nós somos essa eletricidade natural, essa energia natural que anima esse corpo. Todas entendem que é passageiro, só que encaram de uma forma um pouco diferente, algumas bem diferente, o pós-despegar do corpo, certo? Mas todas entendem que o que cada um de nós é justamente essa energia consciente que anima esse corpo. Bem interessante isso, que às vezes a gente nem percebia que era dessa forma que as religiões e as filosofias espiritualistas encaram, né? Bom, a segunda religião é o judaísmo. 15 milhões de adeptos no mundo inteiro. E as maiores comunidades estão, obviamente, em Israel e pelos Estados Unidos da América. Estão por todo o continente, mas a maior concentração, Estados Unidos da América e Israel. Então, vamos lembrar aqui. Para o judaísmo, eu nem vou entrar muito especificamente, porque eu não tenho, digamos, o conhecimento suficiente para dar uma aula de religiões e de filosofias espiritualistas para vocês. Eu conheço muito bem, conheço algo do catolicismo, porque comecei numa família católica não praticante, foi onde eu nasci, fui batizada e fiz primeira comunhão. E conheci bastante do Vaticano com um padre bauruense, diretor do Colégio Pio Brasiliano em Roma, durante a época que eu morei na Europa para fazer o meu mestrado. Morei em Londres, fazendo o meu mestrado em fonoaudiologia, morei 2 anos e viajei muito para a Europa e fui visitar esse padre que era amigo de um tio meu. E ele me conseguiu um passaporte do Vaticano e, uau, tivemos
muitas conversas muito profundas e, na verdade, o meu entendimento de que o que eu precisava era uma filosofia espiritualista mais do que dogmas religiosos, mais do que uma religião, veio de conhecer esse padre que rezava a missa sem batina e fazia um trabalho social com as classes menos prevalecidas italianas em Roma. E foi dele que eu aprendi e criei o meu caminho espiritual buscando. Mas então eu vou passar por cima com as informações que eu peguei de diferentes sites no Google. Então, não sou expert e se falar alguma coisa equivocada foi o que eu li no Google, que a gente sabe que nem sempre está tão correto, mas aqui o que dizia que no judaísmo a alma penetra no corpo em 3 etapas. Quando a gente nasce, por aí dos 10 anos e depois dos 13 ou um pouco mais velho. E que quando a pessoa falece, a alma sai em etapas também. Uma semana para essa primeira etapa, inclusive tem os nomes judaicos ou judeus dessas partes da alma. Laure Martins Correia, bem-vinda. E eu nem vou falar dos nomes, mas parece que a primeira parte de alma, nem sei se é correto chamar dessa forma, mas essa primeira porção da alma, ela demora uma semana para sair, para se desligar do corpo, a outra demora um mês e a outra só se desliga do corpo depois de 1 ano. Então, é complexo pensar em cremação. Realmente me deu um tilt, mas fiquei pensando e ponderando, mas não conheço tanto e realmente precisaria estudar muito bem a Torá para entender, conversar com alguém que realmente um rabino, para que a gente possa entender melhor. E a questão que colocam aqui é que a sobrevivência da alma depois da morte não é muito clarificada no judaísmo. Não se vê muito bem o objetivo da religião judaica nesse sentido, não explica muito bem o que ocorre com a alma depois da morte, mas o judaísmo se foca muito no retorno do Messias. Eles não acreditam em Cristo como o Messias, que virá o novo Messias, o novo Cristo para eles ainda não chegou, e tem uma porção, e isso não só tem um aspecto de olhar muito para o sofrimento do povo judaico, do sofrimento que o povo judaico tem passado pelos anos, né? Vamos lá, aqui. O sikhismo com S, que é do norte da Índia, é a 6ª religião das maiores, das 8 maiores na face da Terra. O sikhismo tem 20 milhões de adeptos pelo mundo e a maior comunidade é no próprio Punjab, que é uma região da Índia e justamente aonde ele nasceu. E sabemos que na Índia tem várias doutrinas e várias outras filosofias e religiões de lá mesmo, Índia, né? Mas uma das maiores é o sikhismo. Bom, na verdade, não encontrei nada que falasse o que ocorre
como que o sikhismo considera a morte e o que ocorre com a alma depois da morte, né? E é uma religião monoteísta. Consegui a informação de que a maior parte dos seguidores estão no próprio Punjab, que é a região índia onde ele começou. A quinta maior considerada em alguns lugares religião não teísta por não ter um Deus e filosofia de vida é o budismo, com 376 milhões de adeptos pelo mundo. Como eu disse no início dessa live, investigando sobre as religiões e filosofias espiritualistas, o budismo, em todos os sites onde eu entrei, é o que propõe, claro, a proposta de todo o treinamento mental e os exercícios e todas as atividades que se fazem no budismo, que é justamente para a realização plena de todo o potencial humano dos seres humanos. E volto a dizer que quando a gente está plenamente realizada, está totalmente em paz e feliz. A proposta do budismo é que você se conheça e se respeite. Conheça e respeite e aceite. Se conheça, se respeite, se aceite tal como é, inclusive o inadequado, para poder trabalhar e transformar. Conheça, respeite e aceite a todos os seres e a todas as situações tais como são, para poder desenvolver relações mais fluídas pelo bem de todos nós, dos demais seres da Terra, do ambiente, do mundo, do universo, para ser feliz. Bom, aqui no budismo, 376 milhões de adeptos. Então, eu vou até ler como o budismo considera a morte, o que fala da morte. Então, considera a existência, o budista considera a existência humana como um ciclo, ou melhor, não só humana, mas de todos os seres vivos que nascem, crescem e morrem. O budismo considera a existência como um ciclo contínuo entre vida e morte, interligando vidas passadas com vidas futuras, dependendo do karma que geramos em cada vida, pelo melhor desenvolvimento de quem somos, que é a nossa energia, a mente, até chegar um ponto, e nisso o budismo concorda com o espiritismo, em que já não é mais necessário renascer, uma vez que a mente, o espírito, nossa essência, já se desenvolveu espiritualmente em todo o seu potencial. E aí já não necessitamos mais renascer, ou podemos optar por renascer em determinada comunidade ou em determinada família para apoiar aqueles seres que vivem lá. Então, ou seja, morte, bastante tranquilo, um despegar deste corpo aonde estamos temporalmente, voltar a renascer, se precisamos continuar o nosso desenvolvimento espiritual, ou já não ter mais que renascer, se o nosso desenvolvimento espiritual já está completo. O entendimento disso seguramente só quando
falecermos, certo? Quando a nossa alma despegar deste corpo, então falecer para o budista é muito interessante, porque em tibetano a palavra é muito mais relacionada a despegar, ir, soltar, elevar, certo? E então é exatamente quando a nossa energia, que é a nossa mente, solta esse corpo, que é uma casa temporária, volta para essa central energética e outra porção de energia vai voltar a renascer em outro lugar. Talvez com muita informação dessa vivência, talvez não com tanta. Agora, uma das questões que o budismo coloca é que as pessoas com quem convivemos podem ter sido nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossa irmã, nosso marido, nossa esposa, nosso filho, nossa filha, já havermos vivido com eles em outras vidas que tivemos, né? Muito interessante que o budismo é considerado a segunda maior opção religiosa e espiritualista no Japão. E colocam aqui também que no Japão existem várias religiões e muitas vezes as pessoas são contadas duas vezes, como budista e em outra religião. E eu analiso, tipo, como o budismo é uma filosofia de vida, imagino que provavelmente muitos japoneses optam por uma religião e também pelo budismo como filosofia de vida, desde que, como o budismo é uma filosofia de vida, aceita adeptos de todas as outras crenças religiosas. Eu mesma, enquanto estudava filosofia budista em Casa Tibet, México, tive como colegas rabino, protestantes, católicos, e inclusive diziam que se sentiam melhores católicos ou melhores judeus em suas comunidades, aprendendo sobre a filosofia budista e praticando os exercícios da filosofia budista. Então, as áreas onde a comunidade budista é maior, obviamente, Butão, Camboja, Nepal, Laos, Birmânia, Tailândia, Mustang, toda essa área da Ásia e que faz fronteira com o norte da Índia, de onde o budismo surgiu, no reino de Kapilavastu, que hoje faz parte do norte da Índia. E aqui então no Japão, né, grande quantidade de japoneses, diz que 71% dos japoneses pratica a filosofia budista. A quarta religião se chama religião tradicional chinesa. E foi muito interessante porque aqui diz que a religião chamada tradicional chinesa engloba práticas religiosas e espiritualistas e filosóficas combinadas de diferentes doutrinas religiosas e espiritualistas, do confucionismo, do taoísmo e do budismo, entre outras. E são 400 milhões de praticantes no mundo inteiro, 6% da população mundial e, obviamente, maiormente na própria China, mas o interessante é que eles usam exercícios e práticas de diferentes religiões e diferentes filosofias. E aí não consegui encontrar
nenhuma colocação específica sobre o que ocorre depois da morte ou como encaram a morte, mas se sabemos que uma porção dessas práticas é budista, pois vai encarar de forma similar, certo? Como uma passagem, como fluxo, né? Onda no mar, vai e vem, fluxo de desenvolvimento do nosso espírito, da nossa alma, da nossa mente, que é essa energia que anima esse corpo, que na verdade é a essência de quem somos. Tanto o corpo não é quem somos, que quando essa essência sai, ele vai se dissolver na Terra, certo? Ele vai, para não falar, apodrecer e desaparecer, mas é o que vai acontecer, certo? Então, realmente a essência que perdura em todas as religiões e filosofias espiritualistas entendem que a nossa essência e quem somos é a energia que anima o corpo que estamos habitando temporalmente. Então, dá para enxergar que várias delas entendem perfeitamente no temporalmente morrer, falecer, despegar. É algo realmente natural. A única coisa segura em nossa vida. Lá vamos para a terceira maior religião dessa terra. Hinduísmo. Na verdade, o hinduísmo é também uma filosofia espiritualista, espiritual. Dos Vedas, e é um conjunto de seitas mono e politeístas com diferentes variáveis e também, como eu havia dito no começo da live, tanto relacionado à religião tradicional chinesa quanto ao hinduísmo, não encontrei nada que falasse exatamente o que ocorre, o que eles creem que ocorre com a nossa essência, a alma, a energia, a mente, depois que ela despega do corpo. E uma coisa muito interessante, o hinduísmo começou no Camboja, parece, e ele considera que o hinduísmo tem o maior monumento religioso do planeta, que foi construído no século XII no Camboja, mas que há muitos e muitos, centenas e centenas de anos é um monastério budista, que é o Angkor, eu nem sei pronunciar, gente, Angkor Wat, ou Wat com W, no Camboja. É um monastério que tem 40 quilômetros quadrados, é famosíssimo para ser visitado, com várias stupas, que são aqueles monumentos, que tem agulhas. Eu morro de vontade de visitar, mas tem várias viagens que para o Camboja incluem a visita desse maravilhoso monastério, que começou como um monastério hinduísta e se tornou um monastério budista. Começou a ser construído no século XII e, obviamente, continuou a ser construído depois já pelos budistas. Muito interessante também. Bom, em várias dessas filosofias espiritualistas orientais, quem está entrando agora? Cíntia Souza Mello. Bem-vinda, Cíntia. Vai lá, vai ser importante realmente você assistir a gravação. Eu fiz uma
investigação em diferentes sites, através do Google, sobre as 8 maiores religiões do planeta Terra e como elas encaram a situação da morte. E é muito interessante que podemos ver por que temer e por que não temer a morte, ou melhor, não por que temer e por que não temer, mas porque muitos temem e outros tantos não temem morrer, pelo entendimento que cada religião e filosofia dá do que é o ciclo de morrer, certo? Então, todas essas religiões e filosofias espiritualistas encaram o espírito, mente, alma, o nome que cada religião ou filosofia queira dar, energia, como realmente quem somos. Todos encaram que não somos isso. E espiritismo e budismo encaram despegar desse corpo, que seria o morrer. Despegar desse corpo, voltar a renascer para o desenvolvimento de nós mesmos, que somos essa energia consciente, certo? Então, um fluxo natural de vida e morte, assim como as plantas voltam a brotar, certo? Os animais morrem, mas deixam seus genes em outros, nos descendentes, assim como nós, que somos animais, deixamos os nossos genes, então eles se propagam, os nossos genes estão carregando informação energética dessa nossa alma, essência. Então, um fluxo constante, natural, tranquilo, certo? Que vai ocorrer, e quanto mais encararmos naturalmente, a tendência é menos medo de morrer, porque é um fluxo. Claro que deixa a gente na expectativa, porque é novo, não sabemos, não conhecemos. E se queremos ir atrás, quase que eu falei, não sabemos como é, porém tem muitos livros de pessoas que tiveram a experiência de morrer e regressar, certo? Inclusive retomando, para o judaísmo, a alma tarda em desligar-se do corpo, e ela se desliga nas 3 etapas em que ela penetra no corpo, né? E para o budismo também, inclusive no Tíbete, eles fazem orações durante bastante tempo, de preferência uma semana, algo complicado para nós. No Tíbete, como é muito frio, não é tão problemático, mas a família também ajuda, e é algo que a gente aprende estudando a tanatologia budista, que podemos apoiar e ajudar nossos parentes queridos que estão no processo, ou qualquer outra pessoa que está no processo de despegar desse corpo, a que ela vá tranquila, que realmente despegue. Desapego. Desapego é um entendimento muito importante relacionado ao medo de morrer. Quanto mais apego, mais preocupação, mais medo. Quanto mais desapego, o que não significa relaxo, mas não é sou desapegado e vivo na bagunça e no relaxo, nada a ver. O desapegado é não sofro. Que pena que quebrou, que pena que rasgou, que pena que estragou, porque eu gostava tanto. Mas sinto essa dor rapidamente e não entro em sofrimento.
Não coloco no perene cutucar aquela dor para que ela entre, para que ela seja sofrimento, certo? Ok. Já tivemos lives a respeito de dor e sofrimento, da diferença. Perder um ente querido, seu companheiro que morre ou que divorcia, dor, vive essa dor, tem que ser vivida, tem que ser chorada, porém, não transformá-la em sofrimento. A dor não é opcional, ocorre, o sofrimento é totalmente opcional, você não deixar cicatrizar e cutucar a ferida para ela sangrar o resto da sua vida. E também esse processo é muito relacionado. Se para o budista e para o espiritista, para o espírita, que horror, tropecei. Para o budista e para o espírita, o fluxo de nasce e morre é natural e existe para o desenvolvimento da alma, da energia, do espírito, da mente, que é essa energia inteligente que anima nosso corpo, que é quem somos. Então, é natural, se solta e entra para a experiência. Tem pessoas que despegam na maior felicidade. E eu prometi também que eu ia contar como foi o despegar do meu pai. Que se o budismo tivesse mais desenvolvido e veiculado aqui no Brasil, na época dele, ele certamente seria budista. Se chamaria budista, porque ele já praticava sem saber exercícios budistas, né? E é como se fala, ser um Buda é ser um iluminado que vê e aceita a si mesmo e a tudo, a todos e aos demais, tais como são, sem julgamento. E não precisa ser budista para ser um Buda. E todos podemos vir a ser um Buda se treinamos nossa atenção plena. E meu pai ia por esse caminho. Era muito de observar, aceitar, sem julgar, adaptando a forma de se relacionar. Mas vamos lá, deixa eu terminar de ler então. Então, assiste o começo, porque várias religiões já foram, e inclusive a budista, mas o mais bonito é que a budista, nessa investigação, só no budismo eu encontrei o objetivo do budismo, que é buscar a realização plena da natureza humana. E quando estamos plenamente realizados, o que é que sentimos? Quando estamos plenamente realizadas, paz e felicidade. E só a religião budista coloca, está nesses sites só o objetivo da religião budista. Não vi o objetivo das outras religiões. Não está descrito. Estão descritas as crenças, alguns dos hábitos, o que fazem, como os treinam, mas não o seu objetivo. Importantíssimo atentar para isso. Bom, e aí vamos à segunda maior religião do mundo. Eu ia falar que várias dessas religiões orientais cremam o corpo, certo? Porque sabem que a alma ou ela vai se fundir na central, certo? De inteligência, no centro criador de todo o universo, de toda a vida, que nem imaginamos o que seja, como está, aonde está. Bom, só parar e pensar, onde está suspenso o universo,
né? Essa energia central, ela mesma se cria e ela mesma se absorve, como vários sistemas dentro do nosso corpo. O que nos dá equilíbrio está dentro da área atrás dos ossinhos do ouvido, canais semicirculares com cristais dentro, cheio de líquido. Isso, como fonoaudióloga, eu vi em anatomia, e como opera não se sabe, mas só se sabe que dentro desses canais tem uma gelatina no fundo, os cristais, e quando a gente vira para frente, esses cristais rolam e nos dão a nossa posição, e quando viramos para trás, os cristais estão rodando e nos dando a posição no ambiente. Células de dentro desses canais cheios de líquido, algumas são para produzir líquido e outras são para assimilar e tirar o excesso para manter a pressão normal. Exatamente o que ocorre no universo. O universo se recria e ele mesmo, com buraco negro, tira parte dele. Determinadas partes desaparecem, não sabemos para onde vai, a energia se transforma. O que sabemos é que ela não desaparece, muda e se transforma. Bom, vamos lá. Islamismo. O islamismo é a segunda maior religião do planeta, 1,6 bilhões de adeptos no mundo todo. Com um Deus, Alá, são os muçulmanos. A morte para eles engloba o juízo final. Acredita que a vida é uma só, a alma só vai viver uma existência, dependendo do que ela fez durante a vida, ela será julgada no juízo final por Alá, que vai determinar se ela vai um tempo ficar em suspensão antes de se definir céu ou inferno. Temos um similar no cristianismo, mas a ressurreição é espiritual, não acredita em reencarnação, acredita em ressurreição espiritual para uma vida eterna no céu ou no inferno, com uma sessão de purgatório, que não entendi bem qual é o nome que o islamismo dá para isso, mas também tem os nomes para céu e inferno, certo? E veja bem, julgamento. E vamos para a maior religião do planeta, que é o cristianismo, que também encara a morte da mesma forma. Algo denso, pesado, tabu que ninguém quer falar. Oi, Elizabeth, bem-vinda! Já estamos chegando ao final e foi densa essa aula, mas eu vou postar gravada inteirinha essa live, uma aula sobre as 8 maiores religiões do planeta e como encaram a morte e como trabalham e encaram o espírito, e a gente pode entender dentro do credo delas, do que elas acreditam, porque algumas pessoas têm medo de morrer, porque outras não têm, dependendo do credo religioso ou da filosofia espiritualizada que seguem, como o budismo, por exemplo.
Então aqui, cristianismo. Tabu e medo, tal e qual no islamismo, por causa do bendito juízo final. E por causa da crença de que a alma só vive uma vez. A existência é única aqui na Terra. Então, dependendo do que você fez, vai ser julgada por Deus. Pode ser que possa passar um período no purgatório para limpar os erros que não foram muitos, e dependendo do que Deus considere, você ressurge para a vida eterna no céu ou no inferno. E eu posso imaginar que se realmente você acredita nisso, deve gerar mesmo muito medo. Agora, se você para e pensa, se realmente faz sentido para você um lugar como o céu, um lugar como o inferno, ou como o budismo e o espiritismo acreditam, que você vive vidas infernais aqui na Terra, ou vive vidas celestiais. Se você só reclama, só encrenca, só implica, faz maldades, eu creio que você vive uma vida infernal. Você pode ter muito dinheiro, mas você não está sossegado. Você tem que ter guarda-costas, todo mundo armado, pensar em mudar o teu trajeto cada dia, porque você não sabe quem você vai encontrar pela frente que está querendo te meter uma bala na testa. Por mais grana que tenha, você não está tranquilo. Se você não é um delinquente e é multimilionário, super apegado ao seu dinheiro e ao trabalho e não pode parar porque tem que produzir os trilhões e não desfruta, também acho que é uma vida infernal. Não descansa e tem sempre gente reclamando e também tem que estar cuidando, e se perder uma coisa, uau, se perder alguns milhões porque a bolsa de algum lugar não deu certo, você não dorme, ou passa a noite inteira acordada porque está de um lado do mundo trabalhando com a bolsa do outro lado. Nada contra ter dinheiro, também gosto de tê-lo, mas na medida que nos traga felicidade, que vejamos que apoiamos os demais, que somos apoiados quando precisamos, que convivemos com a nossa família, que produzimos coisas boas, mas desfrutamos e convivemos. Sem apego, que é uma das questões budistas. Quanto mais você desapega, mais tranquila a sua ida. Legal, desfrutei de tudo que eu tive aqui na Terra. É amanhã que eu vou despegar, que eu vou morrer, meu corpo vai fluir para continuar o desenvolvimento da minha alma? Falei bobagem, o corpo vai fluir? Não, a minha alma vai fluir, despegar e deixar esse corpo, que foi uma casa temporal, para que ela continue em seu desenvolvimento. Uau! Vou em paz, não pretendo carregar nada comigo, não fico preocupada com nada. Posso imaginar saudade, mas nem sei se no plano para onde a gente vai espiritual a gente vai sentir saudade. Eu acho que no plano humano a gente sente saudade de quem foi. E também temos que cuidar para ajudar quem está indo. Lembrar que quem está na fase de despegar
ele ou ela é o protagonista da morte, não a gente. Fazer o escândalo de que vai embora, que vai morrer e eu nunca mais vou ver. Para e pensa. Se é teu pai, tua mãe, por mais carinho que você tenha, apoia a que vá tranquilo, que vá feliz, que saiba que você vai sentir falta deles, mas que você vai estar bem, para que eles possam ir em paz, em vez de sofrer o apego a você, porque você não está passando bem no momento de ir. Um momento importante, o único momento certo da nossa vida. Agora, se para uma pessoa faz sentido um espaço de existência como o céu, outro espaço de existência como a terra, e acredita como um espaço de existência como o céu, um espaço de existência como o inferno, e realmente faz sentido de que a energia nunca mais vai voltar a reencarnar, nunca mais vai voltar a poder ter um ciclo para evoluir, que vai renascer em vida eterna espiritualmente num desses dois lugares, ou um tempo no purgatório para, sendo julgado, Deus comande que você vá para um lugar ou para o outro. Eu imagino que você possa temer. Se você acredita, reflete e pensa no que mais faz sentido para você. Será que faz sentido esses lugares de existência, esses lugares? Ou que a gente tem vivências infernais aqui mesmo nessa nossa existência e vivências celestiais aqui mesmo nessa nossa existência? Quando eu enxerguei isso, passei a encarar a morte de forma mais e mais tranquila. Digo que eu, desde criança, nunca tive medo de morrer. Tinha medo de morrer sofrendo. E desde que comecei a estudar a filosofia budista, nem isso eu temo mais hoje. Porque fui, através dos exercícios meditativos, buscando enxergar como me sentia, avaliar e recordar como faleceram as pessoas da nossa família, como viviam elas e as mortes que tiveram celestiais. A maioria dos homens, meu pai e os irmãos, infarto fulminante, nunca entraram no hospital, nunca levaram uma agulhada, nunca ficaram internados. As mulheres super longevas, com 80 e carambada, 90 e muito, e assim, tipo, ai filha, tia avó, não tô me sentindo muito bem hoje. Eu vou deitar, me traz um chazinho. E quando a gente chegava com o chazinho, já tinha ido, e a carinha na maior placidez. Meu pai, prometi que eu ia contar. Um dia antes de morrer, estávamos preparando
a festa de inauguração da casa e a minha festa de aniversário no mesmo dia. E ele acordou e na cozinha, a gente tomando café da manhã e já quem vai fazer tal coisa, o que vai deixar em ordem. E ele falou, nossa, que engraçado, gente, eu tive um sonho. Olha, eu sonhei que eu tinha morrido e eu despeguei do meu corpo e eu tava assim, de braços e pernas abertas, olhando para o meu corpo e eu fui subindo, quase encostando no teto. E de repente, eu me vi dentro do meu caixão, vocês debruçadas, chorando, olhando para o meu corpo que estava lá embaixo. E eu querendo falar para vocês que eu estava bem, que eu não tinha sentido nenhuma dor, eu não estava sentindo nada. Eu estava bem e eu falava, mas vocês não me escutavam. Eu olhava para baixo e queria dizer para vocês, olhem para cima, eu tô aqui e eu tô bem, não precisa chorar. E nossa, que engraçado, o caixão estava do lado do biombo da entrada da nossa casa. Mas, uau, que sonho! Passou o resto do dia numa boa, ficamos com isso na cabeça nossa e teve a festa. Da festa tinha um baile de formatura, para quem conhece Bauru, no Tênis Club, que era maravilhoso e os bailes de formatura eram ótimos. Meus amigos, bom, os mais velhos continuaram na festa até de madrugada, meus amigos trouxeram smoking, as meninas longo, nós trocamos de roupa entre o escritório da casa e meu quarto, as meninas no meu quarto, os meninos no escritório, e saímos daqui para a festa. Na entrada da minha casa tinha uma escadaria até o portão da rua e todos foram se despedindo do papai e da mamãe, eles dois na porta, e eu e minha irmã beijamos minha mãe, beijamos meu pai, descemos. Quando nós chegamos na porta, o papai virou e falou, meninas, nós não nos despedimos. E nos entreolhamos nós duas e entre os amigos e ninguém teve a coragem de dizer claro que sim. Nós duas subimos, demos um abraço nele, eu senti que não ia nunca mais ver. E fiquei com aquele nó durante todo o baile. No dia seguinte, a minha mãe veio me avisar que ele já tinha morrido. E morreu de uma forma fabulosa. Ela não gostava antes de que a gente contasse o que tinha acontecido. Mas depois que vivemos a dor do falecimento dele, que superamos e eliminamos o sofrimento, pudemos animá-la de que ela o apoiou a morrer da forma mais maravilhosa do mundo. Ele levantou, foi até a cozinha, pediu para a empregada arrumar o café da manhã, congelar tudo que tinha sido comida da festa, que íamos fazer, ele ia fazer, ele adorava cozinhar, que ele ia fazer um peixe leve para mais tarde, voltou, fizeram o amor e no orgasmo ele faleceu. Virou de lado e se foi. E quando eu entrei no quarto, ela tinha jogado um lençol em cima dele, do peito e tudo, só. E o rosto era da maior placidez. Se tem pessoas que morrem dessa maneira, é porque realmente a morte é algo diferente, do qual não precisamos temer, mas nos soltar para a experiência. Porque se ela fosse realmente algo tão horroroso, todos passariam por uma morte horrorosa e não é a realidade. A realidade é que tem um grande
número de pessoas que despega, como é o vocabulário budista, o despegar, elevar, sair, com tranquilidade, paz e desapego e abertura para o novo, abertura para viver essa experiência. Gente, encerro por aqui, porque já são 9h15 e eu tenho uma filha para cuidar e também vou deixar que cada uma reflita no que foi falado e na próxima live vamos ter perguntas e respostas e dúvidas e colocações de parte de vocês. A próxima live eu vou começar tipo, gente, me fale o que é que vocês conseguiram refletir e achar a respeito do assunto. Aí, Maria Antônia, acha que vale a pena morrer em paz? Eu acho que essa é a forma que temos que morrer, né? Então, trabalhar para aprender a viver bem, para morrer em paz e apoiar os nossos queridos que estão no processo de morrer. Gente, boa noite, muito obrigada por estar aqui. Olha, Maria Cristina, amar a vida. Peraí. Amar a vida é saber que vamos passar pela morte, deve ser como dormir. E amar a vida significa viver cada segundo dela com total consciência e muito bem. Certo? Bom descanso a todas e até a próxima semana. Continuamos com esse tema. Mas aí eu quero escutar as reflexões de vocês. Um abraço muito grande, uma boa noite, bom descanso para todos e para todas.